E aí, tudo certo? Hoje eu quero falar sobre ideias de jogos, mas não somente como ter ideias, mas como ter ótimas ideias de jogos. E para começar, eu quero esclarecer o que eu quero dizer com ótimas ideias, porque isso pode ter qualquer significado. Pode ser ótima uma ideia que você começa e não termina, né? Ah, foi ótimo, porque antes nem começava, agora eu começo e não termino. Isso pode ser ótimo para alguém, né? Então, não sei para quem, mas enfim, eu vou trazer aqui o que eu quero dizer com ótimo. A ideia ótima que eu vejo aqui, que eu trago nesse vídeo, ela é a ótima ideia que você termina. Você começa o jogo e termina. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma ótima ideia. Isso, na verdade, é uma coisa que eu acho que eu nunca falei antes aqui no canal, porque eu falo muito de das coisas que você tem que fazer para terminar um jogo, e uma grande parte tem a ver com escolher o jogo certo, né? Você escolher o jogo certo, um jogo no seu nível. Fala muito disso, de você tem que fazer um jogo no nível que você está, no máximo um pouquinho acima do seu nível, para que você consiga terminar ele. Porque você não ter a habilidade necessária para fazer o jogo, ter uma habilidade menor do que o jogo requer, isso vai te dar estresse e eventualmente você desiste de ir atrás das coisas. Então é melhor você escolher uma ideia que esteja no seu nível e aí você leva ela adiante. No caso, tem uma outra coisa dentro dessa ideia que para você terminar um jogo, para você começar um jogo e conseguir terminar ele, a ideia tem que ser ótima. Porque tem um outro fenômeno que acontece que não é o cara parar de fazer o jogo porque não tem habilidade suficiente ainda, né? Porque ele deveria fazer um jogo mais simples para depois avançar para esse mais complexo. Tem esse ponto. Mas também tem o caso do cara que começa a fazer o jogo e para na metade porque cansou. Cansou de fazer e começou imediatamente a fazer um outro jogo. Ou seja, essa ideia aqui foi engavetada para puxar agora uma outra ideia no lugar dessa. Isso pode ser até um loop, né? Eu vivi esse loop por muito tempo. Quando eu era criança, eu fiz jogos em RPG Maker, tentei fazer jogos em RPG Maker. Eu fazia muito disso. Nossa, essa ideia aqui é maravilhosa, vou fazer isso aqui até o final. Aí de repente aparecia, não, mas essa aqui é melhor. Aí tinha um caso de eu começar a fazer os dois ao mesmo tempo. Até que eventualmente essa aqui, que foi a primeira que eu comecei a fazer, eu joguei fora pra trazer essa pro meu foco. E aí aparecia outra e era assim o tempo todo. Não era porque eu era uma criança desfocada e tal. Até poderia ser, né? Criança é mais assim, loucona, né? Mas tem o caso da ideia não ser tão boa assim. Eu pensar que ela era boa, só que. Porque pensa só, uma ideia que é realmente boa, como que uma outra ideia pode destronar ela tão fácil, né? Você começou a fazer o jogo, a ideia é maravilhosa. Aí você facilmente, depois de um tempo, começou já a fazer o jogo. Depois de um tempo você pega outra e coloca no lugar. Essa ideia era tão boa assim que você pôde jogar ela fora tão fácil, né? Não faz sentido. Se a ideia é realmente boa, você vai querer ver ela existindo, você vai querer ver ela lançada no mundo para que você veja, cara, que massa, que a minha ideia maravilhosa foi lançada. Então, eu quero falar sobre ter uma boa ideia. Para você que quer terminar um jogo para publicar não sei aonde, publicar gratuitamente. Para você que cria jogos e está frustrado que nunca terminou um. E para você também que quer criar um jogo com uma ótima ideia para publicar numa loja. Não necessariamente é um vídeo para quem não consegue terminar jogos, tá? É um vídeo para quem quer ter ótimas ideias de jogos. Eu vou trazer a minha visão sobre isso. Mas só para dar uma introdução de que esse problema de não terminar jogo pode muito bem ser um problema de falta de ideias boas, tá? Ok, então eu vou trazer aqui 3 pontos para você ter uma ideia muito boa de forma passiva, né? De forma passiva, porque você deve ter percebido já que ideias vêm, elas vêm para você. Quando você está fazendo um jogo, tem uma ideia de outro jogo, não é porque você pensou, que outro jogo eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um outro jogo agora? Tem momentos que você para e pensa nisso. No meu caso, eu já publiquei 2 jogos na Steam e agora eu quero começar a fazer o terceiro. Então eu vou parar e pensar, que jogo eu vou fazer? Ou eu nem faço isso, ou eu nem vou parar pra pensar e a ideia vai vir naturalmente. Então, tipo assim, eu posso ter a paciência de esperar a ideia vir. Porque tem casos que você pode esperar. Então, tipo assim, vou fazer. Já fiz 2 jogos aqui, tá vendendo esse jogo aqui, o segundo jogo. Não vou correndo fazer um terceiro.
Mas pode ter alguma empresa ou algum indivíduo que faça jogos assim em sequência. Então você quer já correr, entre aspas, correr, né? E pensar, quero montar uma ideia, montar uma ideia. Então eu vou falar aqui também sobre ideias de forma ativa, de você pensar numa ideia num processo que você realiza mesmo. Mas em muitos casos a ideia só vem. Você não espera que a ideia venha, você está caminhando, está tomando banho, está prestes a dormir, está deitado na cama esperando dormir, e a ideia só vem. Como é que você gerencia a qualidade dessas ideias que aparecem para você do nada, né? Porque vai aparecer muita coisa ruim e pode aparecer muita coisa boa, contanto que você tenha, três critérios para virem ideias boas. Ideias, na verdade, elas são coisas que a gente cria na cabeça com base no que a gente tem de referência, né? Porque tu vai pegar uma coisa que você viu num jogo com uma coisa que você viu na rua e vai juntar isso. Por mais que você não perceba que é isso, é isso. Você não vai aparecer alguma coisa do nada. Tipo assim, pensa só, eu nunca visitei um templo indiano. Nunca visitei um templo indiano, não tenho experiência grande com isso por livros ou por filmes, eu nunca pesquisei muito sobre isso. Como é que pode surgir na minha cabeça uma ideia sobre templos indianos? Tipo um jogo que se passa num templo indiano, daí eu vejo com a maior clareza do mundo todo o templo. Não tem como, porque eu tenho que ter essa referência para poder ter essa ideia. E essa referência pode ser um conhecimento amplo dessa área de templos, ou eu posso ter visitado um e ter ficado fascinado, observado muito ele, para realmente ter essa referência muito bem feita na minha cabeça. E só aí que ela vai poder se moldar em uma ideia de jogo. Para você poder moldar ideias de jogos, você tem que ter essas referências na cabeça. Elas têm que estar na cabeça. Então você tem que ter visto ou experimentado essa coisa de alguma forma. Você vai parar para pensar e vai perceber que toda a ideia que você teve faz sentido ela ter vindo de você. Ela é a sua cara. Tem coisas ali que você vivenciou e faz sentido que você tenha tido essa ideia. Não vai aparecer uma coisa doidona. Então, 3 tipos de referência, então. As 3 coisas que eu falei que você tem que ter para ter uma ideia boa, são os 3 tipos de referência. E estou falando de ideias passivas, né? Ideias que só surgem do nada. A primeira referência é referência na área de jogos, que é a área que a gente atua. Então, para você ter uma ideia muito boa, você tem que tanto saber o que é um jogo bom, o que é um jogo ruim. Porque aí você vai, na sua ideia, montar o que você vai ter no seu jogo que é bom e tirar o que é ruim. Só que quando eu digo ideias de referências de jogos bons e jogos ruins, jogos bons não é um jogo bom. Porque tem pessoas que jogam e que jogam um jogo, 2 jogos, 3 jogos. Especialmente jogos viciantes como Fortnite, CS, LoL. Jogos que viciam, eu imagino que eles viciem por ser bons, né? Não por usar aparatos psicológicos como faz, por exemplo, o Candy Crush. Mas eles viciam na parte de serem infinitos. Você pode ficar jogando quanto tempo você quiser. Porque são partidas, né? Você vai jogar uma partida, vai ser de um jeito. Você vai jogar uma outra partida, vai ser de outro jeito. Por mais que você faça as mesmas coisas, os jogadores são diferentes que você encontra, então muda o jogo que você teve anterior. Você sempre é coisa nova que você vai jogar. Então, tem gente que vive num jogo só, que fica o tempo todo nesse jogo, e aí vai ter referência do quê? O cara que jogou Fortnite vai ter referência de como fazer um jogo de plataforma? A não ser que ele tenha montado um parkourzinho lá com as construções do Fortnite, não sei. Porque tendo uma só referência de jogo bom, né, presumindo que seja um jogo bom, porque, enfim, isso é muito subjetivo, é uma referência só. Então, eu convido você para se cuidar nisso, tá? Se você tem aquele jogo que você gosta muito, experimenta, deixar ele um pouquinho de lado, né? Porque você só joga ele, cara, só joga esse jogo, não faz isso. Tenta jogar pelo menos 2 coisas diferentes por dia, né? Não ficar só naquele jogo.
Já teve jogos que eu fiquei 12 horas seguidas no mesmo jogo. Cara, isso não é nem saudável, né? Porque é um vício mesmo. E, e para nossa área de criação de jogos, uma referência só de jogo bom não basta. Tem que ter muitas referências. Então, busque vários jogos que interessem você, né? Não é tipo, disseram que tal jogo é um jogo bom, então eu vou atrás de jogar ele, porque eu quero ter a referência do bom jogo que ele é. Só que se é de um gênero que você não gosta, você não vai achar ele um jogo bom. Você até pode dizer, é um jogo bem feito, é maravilhoso. Quem curte esse tipo de coisa, eu consigo entender porque gosta, mas eu não gosto. Você pode até assistir um guia pra ver pessoas jogando, só que botar você mesmo pra jogar um jogo bom que você não goste, que existem esses, né? Aí não vale a pena, porque você não vai querer criar também um jogo que seja parecido com o que não é bom pra você, né? Então, referências boas, você pode ir atrás de referências boas, jogos que você gosta, porque assim porque você vai querer fazer um jogo parecido com os que você gosta. Aí você vai ter muitas referências desse tipo de jogo específico, o que é muito bom. Eu criei já um jogo de plataforma e para ele eu tive muitas referências de jogos de plataforma, porque eu gosto muito desse gênero de jogos. Então, e referência de jogos ruins? O que você faz para ter esse tipo de referência? Porque a referência é você vivenciar alguma coisa com o jogo. Não precisa ser realmente jogar ele, tá? Porque eu não tenho um hábito, pelo menos, de baixar jogos ruins só porque é ruim, sabe? Eu tenho um hábito meio estranho de ver filmes ruins com os amigos. Às vezes eu faço isso, tipo, esse filme aqui é ruim, vamos ver pra rir da cara do filme. A gente faz isso, mas jogo ruim, só se fosse um multiplayer também, aí seria mais interessante, mas um jogo ruim sozinho eu acho difícil. O que eu faço então para ter vivências com jogos ruins? Eu assisto o Video Game Nerd, o AVGN, muita gente conhece, é muito famoso mesmo, e ele faz análise de jogos ruins. Então lá no canal dele, ele tem mais de 100 vídeos, então você tem centenas de referências de jogos ruins pelos vídeos dele. E jogo ruim é bom por quê? Porque você vai ver o que você não deve fazer. E se você consegue enxergar o que você não deve fazer, você consegue inverter e enxergar o que deve fazer. A câmera desse jeito ficou muito ruim. Como é que deveria ser? Deveria ser desse outro jeito. Né? Porque se a coisa é ruim, você consegue ver a coisa ruim, você tem que conseguir pegar o ruim e transformar em bom. Que não é o bom que o jogo não tem esse bom, mas você vai entender qual é o bom para colocar no seu jogo. E aí você vai ter referências de jogos ruins também. E um jogo ruim, ele pode te dar uma referência não do que não fazer, mas até do que fazer. Porque, tipo, o jogo pode ser ruim, só que tem um personagem lá que inspira você pro seu personagem. Né? Mas é um jogo muito ruim de um canguru. Mas isso é legal fazer um jogo de canguru que tenha mecânica assim, assim, assim. Aí você acaba pegando do jogo ruim uma coisa boa pro seu jogo. Né? Uma referência de personagem. Então essas referências da área, da sua área, elas são muito importantes. E tem também, cara, uma coisa que você talvez não espere, só que é muito importante para você ter ideias também, que é referências que não são da sua área. Né? É o oposto da primeira tipo de referência. Agora são referências que não são da sua área. E o que é esse tipo de referência? São conversas que você tem com pessoas que não falam de jogos. Né? Você não conversa sobre jogos com essas pessoas, ou, enfim, conversas com pessoas que falam de jogos, só que conversas que não são sobre jogos, sobre assuntos aleatórios, bem diferentes de jogos. Conversas, enfim, pessoas que você encontra na rua, experiências que você teve de viagens, de passear, livros que você lê que não são sobre jogos, filmes que você vê que não são sobre jogos. É muito importante eu falar isso porque tem filmes sobre jogos, né? Tem filmes tipo Indie Game The Movie, o filme dos desenvolvedores independentes, que é um filme sobre jogos. Mas num filme que não é sobre jogos, você ainda pode tirar ideias de jogos. E já vou trazer um exemplo para você. Sobre como referências que não são da área ajudam você a encontrar boas ideias de jogos, tá? Então, filmes, conversas. O mais interessante é conversas, né, cara? Tipo assim, conversa. O que você vai tirar de uma conversa, né? Então, pra trazer isso,
Eu vou dar exemplo dos meus 2 jogos que estão publicados na Steam até o momento, né? Porque enquanto eu gravo esse vídeo tem só 2, mas eu vou publicar mais. Então talvez agora que você esteja vendo já tenha 3, já tenha 4. O primeiro jogo é o Rift Raccoon e ele é sobre um guaxinim que se teletransporta. O teletransporte, ele surgiu pra mim, na hora que eu tava prototipando o jogo, como se fosse uma ideia minha. Só que essa ideia só pôde surgir, como eu falei, porque eu tive uma experiência de alguma forma com teletransporte. Não quer dizer que eu me teletransportei. Quer dizer que eu vi alguma coisa ou joguei alguma coisa que tenha o teletransporte envolvido. E no caso, eu chuto que é Overwatch. Eu chuto que pra mim o que veio a ideia do teletransporte foi Overwatch. Porque o teletransporte do meu personagem é parecido com o da Tracer do Overwatch. É um teletransporte curto, de uma pequena distância, que ela realmente atravessa, né, a superfície. Eu não sei se dá pra atravessar a parede com a Tracer, não sei se dá pra atravessar a parede com ela, mas é um teletransporte de curta distância. Eu me baseei na Tracer para isso. Seria mais ou menos como seria se a Tracer estivesse em um jogo de plataforma. É como se fosse isso. Mas e o visual dele? Né? Porque a Tracer não é um guaxinim. Eu não criei uma menininha no jogo de plataforma. Foi uma coisa diferente. O Guaxinim, ele foi baseado em um filme. E você deve achar que é Guardiões da Galáxia. Ou que é algum filme que apareça o Rocket Raccoon, só que não é. Ele foi baseado no RJ, eu acho que é esse o nome dele, do Oi Sem Floresta. Eu assisti muito, 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 muito o Oi Sem Floresta quando era criança. E o visual do Guaxinim sempre me marcou. Né? Essa coisa assim de filme de animação, ter o animal que anda e fala. Anda de forma bípede, né? Anda com as 2 patas como se fossem pernas. Então o visual dele foi muito baseado no RJ, justamente porque eu passei pro artista assim. Quando o artista foi fazer a arte do Guaxinim, eu mandei pra ele, olha só, faz baseado nesse boneco aqui, ó. Aí eu mandei a foto do RJ. Então ele é muito baseado mesmo no RJ, que é um filme de animação. Não foi de um jogo em que o protagonista é um guaxinim, ou de um jogo que tem um guaxinim. Eu nem lembrei de jogos que tinham guaxinim. Me veio em mente logo de cara assim, vai ser um guaxinim e vai ser parecido com o RJ. Então uma referência que não é da área de jogos entrou no meu jogo. Agora, o meu segundo jogo, o Super Forklift 3000, ele é mais louco ainda na forma que ele foi concebido. Porque tem muitas referências nele que não vem de jogos, cara. É muita referência, porque eu, particularmente, não tenho muitas referências de Space Shooter. E esse jogo é um Space Shooter, apesar de não ser no espaço e não ser uma nave. Ele tem o formato de Space Shooter vertical. E eu não tenho muitas referências de Space Shooter. Eu não sou um grande fã de Space Shooter. Eu até cheguei a comprar Ikaruga na Steam, mas eu não consegui jogar muito. Né? Eu não tenho muitas referências de nomes de jogos desse tipo. Cara, Empilhadeira, que é o protagonista do Super Forklift 3000, é o protagonista porque tu não consegue ver quem dirige. Tu não consegue ver se é um homem, se é uma mulher. Tu não tem o nome da pessoa que dirige. Então, até onde você saiba, pode ser uma empilhadeira que dirige automaticamente. Pode ser um robô. Você acha que é uma menina por causa da capa do jogo, né? Mas pode ser um robô, por que não? Pode ser um robô. Vai que ela desce da empilhadeira e agora quem dirige é ela sozinha, né? A empilhadeira sozinha. Então você não sabe, você não vê dentro da empilhadeira. Então vamos dizer que o personagem do jogo é a empilhadeira. Tiveram 2 coisas que fizeram surgir a empilhadeira. A primeira é o meu amor por The Office. The Office é minha série favorita. Eu amo The Office. É muito bom, já vi 2 vezes completo. Já vi vários episódios mais de 10 vezes. É muito, muito, muito bom. Se você nunca viu The Office, cara, se dê esse privilégio de assistir The Office. Tem no Prime Video. Pesquisa Prime Video no Google que você encontra. E, cara, é 10 pila por mês pra você assinar o Prime Video e poder assistir essa série maravilhosa. Cara, The Office tem muitas piadas com muitas coisas de escritório. E no escritório tem a parte do depósito. A parte onde os caras fazem as entregas, né? Então, tem a parte que eles usam as empilhadeiras pra pegar caixas, né? Então, a empilhadeira veio daí a minha, primeiramente, porque empilhadeira tem muita cena engraçada com empilhadeira na série. Então, isso me marcou
a imagem da empilhadeira. Só que o que engatilhou mesmo o jogo foi uma conversa que eu tive. Uma conversa com uma amiga que não é da área de jogos. Ela estava contando um negócio que acabou entrando no assunto empilhadeira. Daí alguém comentou ali no meio que isso poderia dar um jogo. Daí eu pensei, cara, empilhadeira poderia mesmo dar um jogo. Então você vê, ó, um seriado que tá o mais longe possível de jogos e uma conversa que não foi sobre jogos, só foi assim comentado no ar. Não tava conversando sobre jogos que tenham empilhadeiras. Tava conversando sobre, sobre segurança do trabalho, daí envolveu empilhadeiras. E aí que veio a ideia. Ah, isso aí podia ser um jogo, né? Mas, tipo, esse foi o único ponto da conversa que teve a palavra jogo. De resto, foi o mais longe possível de jogos. E isso trouxe para criar um jogo. E o mais legal é que isso trouxe a empilhadeira e a mecânica do jogo, que é de você pegar caixas e disparar caixas, veio por causa da empilhadeira também. Então, a mecânica do jogo do Rift Raccoon, do meu plataforma, foi baseada na Tracer, que é um jogo, né, do jogo Overwatch. Só que o sistema de disparar caixas, eu não tive uma referência de jogos. Tipo assim, ah, vou fazer igual esse jogo aqui, que tem munição limitada, que você pega as caixas e dispara. Não. A ideia da mecânica veio de como se opera uma empilhadeira. Ah, tipo assim, essa empilhadeira do jogo, que já estava definido que ia ser um jogo de nave com empilhadeira. Ela pode pegar as caixas, porque é isso que a empilhadeira faz, né? Tem aquele garfinho que empilha caixas, e você pode disparar essas caixas. Então, pode ser um Space Shooter com munição limitada. Tu vê, a ideia para ele veio do funcionamento de uma empilhadeira. Então, cara, espero que você tenha percebido com esse meu exemplo como é importante referências do mundo exterior, da área fora de jogos. E você certamente já faz isso, não é como se você se privasse de qualquer conversa que não envolva jogos. E que você não assistisse filmes, não lesse livros que não tenham a ver com jogos. Claro que não. Você já deve fazer isso, né? Ninguém vive numa bolha que só fala de jogos. Não existe isso. Só que eu convido você a perceber a beleza disso. E não pensar que é perda de tempo você ver outras coisas que não são de jogos. Porque coisas que não são de jogos podem se juntar com uma ideia de jogos e você cria um jogo diferente. Porque se você tiver só jogos como referência, você vai fazer jogos parecidos com outros jogos. Só que você pegar as suas referências de jogos e juntar com as suas referências de vida, fora jogos, cara, você faz coisas muito diferentes e coisas com a sua cara. Porque para ter a tua cara no jogo é só realmente tendo experiências suas da vida que não tem a ver com jogos junto. Isso aí serve para fazer um jogo mais autêntico, né? Mais parecido com você também. Além de trazer ideias melhores de jogos, porque não tem uma limitação de ser só baseado em jogos, é baseado em qualquer coisa que você teve de vivência. Legal? E qual é o terceiro tipo de referência que você tem? Você tem referências de jogos que você jogou, ou que você viu vídeos, ou que você leu artigos. Tem referências fora jogos, que são de outras áreas, conversas, filmes, revistas, livros que você leu que não são sobre jogos, coisas que não são sobre jogos. E a terceira coisa são experiências. Referências de experiências que você teve com jogos. E experiências não são experimentos científicos que você pega um jarrinho e balança e explode. Não, são experiências eu digo experiências, coisas que você vive, né? Qual é o lance? Você juntar jogos, coisas que você tem de referências com jogos, com referências que você tem que não são de jogos, vai te dar ideias. Só que você vai querer chegar num ponto em que você monta na sua cabeça e testa, de certa forma já, as ideias antes de começar a fazer. Até antes mesmo de começar a prototipar, porque prototipar é o que você faz antes de começar a realmente dedicar no jogo, né? É você testar a mecânica principal. Tipo assim, isso aqui é divertido mesmo? Então você vai lá e cria uma coisa bem simples e testa numa pequena fase, numa pequena sala e vê se funciona. Né? Tipo assim, antes de começar a fazer o jogo do Guaxinim, era só um quadrado verde que ficava se movendo assim. E pulava também, tinha os movimentos, para eu ver se isso deixava realmente abertura para fazer um jogo completo. E aí eu pude perceber que sim.
Só que até chegar nesse ponto de começar a fazer o quadradinho, começar a testar, é bom que você consiga já montar ideias meio que é, não predefinidas, já prontas para ser um jogo. Que você não vai querer ter ideias tipo assim, banana. Tá, você vai querer montar com isso em mente, tipo, a banana, como é que você vai entrar num jogo? Um jogo que você dispara bananas, um jogo que você coleta bananas. Você vai, entende? Você não vai querer ter uma palavra solta de uma ideia. Você vai querer ter uma palavra que já misturou e já conseguiu até imaginar uma fase. Já conseguiu até imaginar como a mecânica funciona. E isso você vai ter com as suas experiências em jogos. Experiências são fazer jogos. Não tem mais, é fazer jogos. Então, mas aí você diz, Marcos, mas eu vim aqui porque o meu problema é não conseguir fazer jogos, não consigo terminar os jogos que eu começo. Isso é um problema pra você. Então, como é que... E agora eu tô falando pra você fazer jogos, né? Então, cara, aí você vai ter que pegar uma ideia super simples, que aí entra aquela outra coisa, que você quer terminar jogos, né? Porque você ter ideias muito boas é necessário para você fazer um projeto de meses, né? Para você já ter uma ideia muito boa que não vai fazer você parar no meio. Mas você que não consegue terminar jogos minúsculos, o negócio é pegar uma ideia, não necessariamente uma ideia super boa, e fazer ela em pouco tempo. E para isso eu recomendo Game Jams, que são competições de curto tempo, tipo 2 dias, uma semana, 2 semanas, que o pessoal se propõe a fazer um jogo. E aí você se acostuma a terminar jogos. Porque para você conseguir pegar as ideias soltas que você tem e já montar na sua mente uma ideia legal de jogo, você tem que ter tido experiências de jogos. Então, experiências já vão te dar experiência de campo, de coisas que você imaginou e testou e deu certo, ou imaginou, testou e deu errado. Até o que deu errado vira experiência quando você coloca ela para funcionar, tá bom? Então você que não consegue terminar jogo, já usa os primeiros 2 pontos que eu passei de referências para se permitir montar ideias e corre atrás de experiência. Fazer jogos pequenos de 1 e 2 dias para você ter a experiência e isso já vai te dar poder para conseguir montar ideias boas que você leve para jogos maiores de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses e você tenha mais capacidade de terminar, porque a ideia realmente é boa. Não é como eu falei lá no começo, tipo, você pegar uma ideia, começar a fazer, jogar fora. Era realmente boa essa ideia? Não era boa, porque você pode descartar facilmente. Se a ideia é realmente boa, você já montou ela de uma forma que seja boa na sua mente. E para você conseguir fazer isso, são esses 3 pontos que eu falei. E assim você cria, então, ideias de forma passiva, que são ideias que só surgem de repente. Só que não é de repente, né? Porque você teve referências para isso acontecer. Não é como se uma pessoa que não trabalha com jogos, de repente, uma ideia de jogo. Poxa, se eu fizesse jogos ia ser muito legal, eu ia colocar essa ideia em prática. Não é assim, você já tem ideias de jogos porque você se colocou nessa situação. Você vive esse universo, né? Então você já consegue montar ideia para isso. Você não tem ideias, por exemplo, eu não penso sobre como montar prédios. Eu não penso nisso, porque não é o meu trabalho, eu não tenho interesse nisso. Então não vem essas ideias, né? Então é assim que funciona na parte de ideia passiva. Só que tem como você ter também ideias ativas. Você pode esperar por ideias passivas se você não tem uma pressa, né? Tipo assim, veio a ideia, eu posso fazer daqui uma semana, enfim. Você não tem que correr para pensar num jogo para fazer. Mas tem casos que você tem que correr. Um exemplo muito claro é a Game Jam que eu falei. Que a Game Jam são poucos dias, são 2 dias para fazer um jogo. Você vai deixar uma ideia surgir para você? Não, né? Você vai atrás de conseguir a ideia. Então, como é que você pode fazer? Eu já fiz esse exercício com amigos em Game Jams, quando eu participava muito de Game Jams. E é basicamente você fazer uma pergunta e escrever muito. Escrever muito e sem julgar. Tipo assim, que tipo de pergunta? Por exemplo, qual vai ser o personagem do jogo? O personagem controlado pelo jogador. Se você definiu já previamente que vai ser um jogo que tem um personagem para controlar, né? Porque tem jogos que não tem. Tem jogos que você controla cidades, então... Cidades, qualquer outra coisa que não seja um personagem um só, né?
Então, se definiu que vai ser um jogo que tenha personagem. Então, agora a pergunta é: qual vai ser o personagem? Aí você vai fazer um listão. Você pode fazer tipo 1 minuto em que você e quem mais estiver junto com você fica falando muitos tipos de personagem possível, só que sem julgar. Porque o ponto se você já falar nesse tempo, já tentando pensar, isso aqui pode ser, isso aqui não pode ser, isso é ruim, porque daí você não permite que venha uma ideia muito louca ou uma ideia que faça muito sentido. Porque uma ideia que faça muito sentido pode não fazer no começo. Então você no começo não fez sentido, você não falou a ideia, e aí não foi para a lista, aí você não pôde definir. Então é um processo de você fazer por um curto período de tempo, tipo 1 minuto, uma pergunta só, qual vai ser o personagem, e você e quem mais estiver com você fala sem julgar. Várias coisas que podem ser personagem do jogo. E aí depois é a parte de filtrar. Só que não é filtrar dentro da mesma pergunta. Você tem que ter mais perguntas no meio para você conseguir combinar as coisas. Então você perguntou de personagem, mas e agora? Você pode perguntar outras coisas, ambientes, gêneros que o jogo pode ter, tipos de inimigo. Você pode perguntar também objetos que podem ser a arma do personagem. Você pode perguntar sobre uma coisa que eu gosto muito, verbos, porque verbos são ações. Então você pode ter aí quais são os controles do jogo. O botão A faz o quê? Aí você pega uma ação que você pensou. O botão X faz o quê? E aí você vai juntar as ações com os personagens e você vai ver, essa ação aqui combina com esse personagem aqui, combina com esse cenário aqui. Então com isso aqui a gente vai fazer o jogo e o resto a gente joga fora. Porque é esse o processo de você ter uma ideia de forma ativa. Claro, isso é uma técnica que eu utilizei e pude testar que funciona. Tem várias outras que você pode ir atrás, só você pesquisar por técnicas criativas que você encontra várias. Cara, você pode levar também em consideração que uma ideia passiva, uma ideia de forma ativa, ela pode também surgir do nada, sem que você faça alguma coisa do tipo que eu falei aqui, de fazer uma pergunta e escrever várias coisas. Pode surgir do nada, entre aspas, uma ideia, se você se propor a pensar numa ideia. Tipo assim, você chega de manhã e pensa, eu quero ter uma ideia de jogo até o fim do dia. E aí você vai lá e vive normalmente, não fica o tempo todo pensando nisso. Que você ter colocado na sua cabeça a chance, né, a intenção de ter uma ideia, ela vai surgir com mais facilidade. Porque nesse momento eu tô nesse processo, né? Tipo, eu quero ter uma ideia muito boa pro meu terceiro jogo pra Steam, só que eu não tô assim ativamente procurando ela fazendo pergunta, usando técnica criativa. Eu tô com essa intenção. Aí agora, sempre que eu vou fazer atividades que não envolvam jogos, né, eu não estou pensando nisso ativamente. O negócio pode surgir nesses momentos. E surge mesmo. E é uma questão de pegar todas as ideias que surgiram nisso e escolher qual que eu vou levar adiante. E cara, é muita coisa que você tem para falar sobre ideia, né? Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma ideia legal para você ter ótimas ideias para os seus jogos. E lembra que eu falei sobre ter experiência, que é importante ter experiência? Vem ter uma experiência comigo no curso Space Shooter. Se você quer fazer um Space Shooter, esse curso é ótimo para você. Você vai aprender como fazer Space Shooter. Mas pode ser que você não saiba o que você quer fazer e só quer ter experiências. Então vem comigo ter uma experiência de como criar um jogo Space Shooter, que disso você pode ter uma ideia para fazer um Space Shooter ou para fazer algum outro jogo também. Por que não, né? Do meu curso de Space Shooter você pode combinar com uma outra ideia e ter um jogo completamente diferente. Porque grande parte de ter ideia é assim que funciona. Combinações de coisas aleatórias, entre aspas, que de certa forma fazem sentido juntas, né? É isso aí, obrigado por assistir esse vídeo. Comenta o que você achou e espero você no próximo vídeo. E sim, você que tá aí até o final pensando, o Marcos mudou pra caramba. Realmente, microfone novo, eu não tô usando fone e mudei de óculos. Por isso que eu tô muito diferente. Eu mesmo tô me estranhando hoje, porque hoje que tive um monte de mudança visual aqui, o microfone também, primeira vez que eu tô usando, então o negócio tá doido mesmo, espero que não tenha estranhado tanto, e vai ser assim agora, com o microfone melhor, espero que tenha gostado do microfone também, né?
Até o próximo vídeo.